Queridos irmãos, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião dessa quinta-feira, dia 24 de março de 2022, da Associação Espírita Nosso Lar, pedindo a permissão de Jesus para iniciar esse nosso estudo, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus e a André Luiz, que esteja conosco nessa reunião, para que possamos tirar o maior proveito possível daquilo que vamos conversar nessa noite. Que possamos, nesses minutos que vamos estar aqui apresentando esse estudo para vocês, estarmos nos desligando das nossas atividades diárias para podermos nos concentrar no estudo, tirando o maior proveito possível dele, Senhor. Queremos te pedir pelos nossos irmãos do nosso lar, que ainda não estão participando das nossas reuniões, participando das nossas palestras, ouvindo as nossas apresentações, que sejam assistidos também, como todos aqueles que estão presentes. Esteja, Senhor, conosco hoje e sempre. Olhai, Senhor, pela situação difícil que vive grande parte do nosso planeta, com esse problema da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, movimentando uma massa muito grande de gente se deslocando de um lado para o outro, perdendo a sua dignidade, os seus direitos, os seus poderes, enfim, perdendo seus bens materiais e a dignidade também, perdendo seus maridos, suas famílias sendo dilaceradas, separadas. Muito triste, Senhor, assistir o noticiário no dia de hoje, com esse monte de problemas que estão acontecendo. Olhai por esses dirigentes, Senhor, coloque a mão sobre eles. Sabemos, Senhor, que tudo é necessário. Nada acontece por acaso. Mas é muito triste. É muito triste ver ainda que nós temos dirigentes capazes de fazer o que está acontecendo hoje. Mas sabemos que é necessário. Mas ai daquele que faça. Já tu disseste isso. O escândalo é necessário, mas ai de quem o faça. E isso é um escândalo, Senhor. Aconchegue esses irmãos. Receba esses desencarnados também, vítima desse terror. Muito triste. Olhai também, Senhor, pelos nossos irmãos, vítimas das enchentes, nossos vizinhos, que tanto sofrem, sofreram e voltam a sofrer com essas perdas materiais, seus lares, suas famílias, seus familiares. Ai, meu irmão, assista a todos esses irmãos. Olhai também, Senhor, por cada um de nós. Também temos nossos problemas internos, cada um de nós temos também os problemas nossos para serem resolvidos. Auxiliai, Senhor, cada um de nós de acordo com as nossas possibilidades. Esteja conosco hoje e sempre, protegendo-nos e amparando-nos. Muito obrigado, Senhor. E assim seja. Louvado seja a Ti, meu querido. A Deus, nosso Pai. E assim seja. Muito obrigado. Irmãos, vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. Vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos falar sobre no primeiro capítulo, que fala sobre Deus, né? E nos cabe hoje falar sobre provas da existência de Deus. Para nós que vivenciamos a doutrina espírita, falar sobre a existência de Deus é muito fácil, né? Porque a gente vê, quando a gente pega, vai ali fora, por exemplo, agora dá uma olhada para o céu, a gente dá uma olhada para o infinito, vê uma opção de estrelas, uma lua à noite,
durante o dia um sol, e isso tudo em equilíbrio, tudo em harmonia, né? Se deslocando, e não é um, nem dois, nem três, são milhões de sóis, de estrelas, de planetas, se movendo, né? Por aí, e tudo em equilíbrio, tudo de acordo com um projeto muito bem definido. Quando a gente vem para o nosso planeta pequeno, né, em relação ao que nós temos aí, planetazinho pequeno, quando comparado aí com Marte, por exemplo, é uma coisa pequena. Quando bota no sistema, a gente desaparece, né? Não, né? Nem tem espaço, a gente nem sobressai, né? Tá nada, muito pequenininho, quase que insignificante, não é isso? E quando vamos aí para estudar os micro-organismos, né? Tudo em equilíbrio, tudo certo, tudo funcionando de forma adequada. Quando há um desequilíbrio, é porque alguma coisa causada pelo homem originou aquele desequilíbrio e ele se reorganiza para se reequilibrar, né? Ou da mesma forma ou de uma outra forma, mas busca o equilíbrio. Quando a gente vai ver os vegetais, né? Em lugares diferentes, são iguais, não há diferença entre eles, tudo muito equilibrado, tudo bem em harmonia. Quando vamos para as flores, o detalhe das flores, as cores, o perfume, bem definido, cada uma tem o seu, cada uma tem a sua essência, né? Por que isso? Isso é por acaso? Né? Como é que isso, quem projetou isso? Como é que isso aconteceu? Né? Por que existe isso dessa forma tão equilibrada, tão bem definida? Né? Porque alguém fez isso, alguém criou. Não é obra do acaso, porque o acaso não faz nada. O acaso não há como evoluir o acaso, né? Então, realmente alguém criou isso daí, né? E nós chamamos esse Criador de Deus. Então, tudo que a gente vê ao nosso redor, que está fora das mãos diretas do homem, né? Embora as mãos dos homens também sejam uma obra desse que a gente chama de Deus, né? É o Deus para todos nós, é Deus. Outros chamam de outras denominações, mas para a gente é Deus. Então, Deus é a causa primária, é a primeira coisa que aconteceu no mundo, é Deus. Tudo vem a partir dessa causa primária, né? Até quando a gente vai para os elementos químicos, né? Quando a gente vai falar do carbono, vai falar do oxigênio, do enxofre e tal, a gente vê o seguinte: carbono presente em uma porção de elementos químicos, né? Muito bem definidos, que se mistura, que se junta com outro elemento químico para formar uma substância, né? E vai por aí afora, tudo isso muito equilibrado, muito bem definido, né? Isso são provas da existência de Deus, né? Ele fala aqui, ou no Evangelho fala que num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Aí está Deus, né? Tudo que a gente vê, né, vem a uma obra de Deus. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. A gente sabe que o nada não faz nada, não é isso? No segundo parágrafo, ele diz o seguinte: que consequências se podem tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? Aí é o seguinte: nós somos filhos de Deus. Nós somos criados por Deus, né? Olha, a gente não esquece do Pai,
né? A gente não esquece do Criador. Nós temos sempre o cerne dentro da gente de uma coisa superior que nos colocou no mundo. Isso vem dentro de nós, está no nosso, tá lá no nosso íntimo, né? Isso é intuitivo na gente. A gente sabe que a gente tem. Como é que eu estou aqui? Eu fui criado por quê? Como é que eu fui criado? Eu fui criado porque o meu pai e minha mãe se juntaram e eu nasci a partir disso daí. Sim, mas como é que foi isso? Como é que essa coisa acontece? Né? Como é que é esse relacionamento de pai e mãe e a gente vem e surge uma criatura sempre muito equilibrada, muito direitinho, muito certinho, tudo igual, né? Por que isso, né? Por que não são coisas assim, totalmente diferentes? Existe um equilíbrio em tudo que é feito, né? Quando há um desequilíbrio é porque teve uma razão qualquer, mas via de regra o equilíbrio está sempre presente, né? Isso já vem intuitivo na gente, né? Porque isso está num sentimento nato, vem do homem, né? Vamos ver a resposta que os Espíritos deram para essa questão. Que Deus existe, pois de onde lhes viria este sentimento, se nada tivesse como base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Né? Então nós temos esse sentimento dentro de nós, que nós somos criados por alguém, e esse alguém é Deus. Questão 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria devido à educação e produto de ideias adquiridas? Resposta: se assim fosse, por que nossos selvagens teriam tal sentimento? Esse sentimento, ele está em toda parte. Todo o universo, entendem um superior que cria alguma coisa, né? Tudo foi criado por esse superior. Então existe um respeito que é coadunado por todos, diferente de uma noção de ciência, por exemplo, que uns estudam a ciência e tem um certo conceito dela, outros estudam outra ciência e tem outros conceitos dela. Então a explicação complementar que dá sobre essa questão é: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, ela não seria universal e não existiria como as noções das ciências, senão naqueles que houvesse podido receber esse ensino. Alguém que aprendeu uma ciência sabe da ciência, né? A existência de Deus, aprendendo ou não aprendendo, você sente um ser superior, né? E a ele você referencia, né? A questão seguinte, a questão 7: poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas, então, qual seria a causa destas propriedades? É sempre necessária uma causa primeira. O que ele quer dizer com isso? O que seria a causa para a formação de uma matéria? Seria, por exemplo, duas moléculas, né, se juntarem, né? Por exemplo, o CO2, né, o gás carbono, né, formou lá um gás e tal. O carbono propriamente dito, né, como matéria que que se agrupa para formar outras substâncias a partir desses elementos químicos, né? Eles não seriam a causa primária? Ele está perguntando isso. Isso não seria a causa primária? Sim, ele poderia ser a causa primeira daquilo dali. Mas quem criou isso? Quem criou? Quem criou esse carbono? Quem deu essa independência desse carbono, desse oxigênio, do hidrogênio e por aí afora, né?
dos nossos elementos químicos todos, dos nossos átomos, né? Tem uma causa, alguém fez isso, né? Quem já viu um núcleo atômico em movimento, coisa fantástica, né? Muito, muito interessante, muito, muito bonita, né? E tudo equilibrado, tudo bonitinho. Quem fez isso? Quem criou isso? A continuação da explicação dele. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades ímpares da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são, elas próprias, um efeito que deve ter uma causa. Então ele já está dizendo que esse carbono, esse oxigênio já é um efeito. Quem criou ele? Né? Na questão 8, Kardec faz a seguinte pergunta: que se deve pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, em outras palavras, ao acaso? É uma combinação fortuita que uma matéria que surgiu de uma combinação casual, né? Não é bem assim, as coisas são equilibradas, né? Nem todos os elementos químicos se combinam, né? Essa combinação tem um equilíbrio, tem uma forma de ser, tem uma estrutura que combina, de moléculas que se combinam para formar aí as matérias, né? Então já não é por acaso, já é uma condição inteligente, não é isso? Aí ele continua, essa tendência que entender de ser ao acaso é outro absurdo, que o homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente. E, além disso, o que é o acaso? Nada. Aí ele continua: a harmonia que regula os mecanismos do universo patenteia combinações e visões determinadas e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Com certeza, não é isso? Tá? E tudo na harmonia do universo, todo mecanismo que tem, existe um equilíbrio em tudo, né? E quem é responsável por esse equilíbrio? A causa primária, Deus. Bom, por último, temos a questão 9, que diz o seguinte: onde se vê na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Olha, meus amigos, como já dissemos lá no começo, né, na primeira questão, olha, olhamos o universo. Que bonito é o universo. Quanta coisa há que se pensar do que vemos no universo. O equilíbrio do universo, os brilhos das estrelas, a iluminação da lua, o sol, o calor que nos gera, que nos cede através da sua geração, né? Quando vemos os morros, as paisagens, quanta coisa bonita vemos. Quando vamos na serra, hoje, nos dias atuais da Quaresma, vemos a Serra Lilás, muitas flores lilás, flores amarelas também, né, colorindo a serra, é muito bonito. Vendo também na serra as árvores, a diferença das árvores, porte das árvores, as águas que chegam no alto da serra, sem nenhum mecanismo, que desce as montanhas, alimentando as árvores, alimentando os animais, alimentando a nós mesmos também, chegando às nossas represas, né? Sem nenhum mecanismo para isso. Simplesmente pela formação geológica, no caso das águas, que nos fornece esse espetáculo, né? A gente que vai para a serra, vê um bocado de cachoeiras por aí, vertendo água do cubo do morro lá de cima, né? Bom,
Então, Kardec continua. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso nada quer ter acima de si. É por isso que se domina espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Somos muito frágeis quando a gente olha esse fulgor todo da natureza, essa vida toda que está ao nosso redor. Muito difícil de não acreditarmos num ser superior a todos nós, criando isso tudo para nos dar a oportunidade, né, de uma vida maravilhosa, onde podemos crescer, melhorar nas nossas condições evolutivas, espiritualmente falando, para podermos alcançar maiores degraus. Continuando aí na explicação, julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira é, pois, uma inteligência superior à humanidade. Não posso criar aquilo ali. Vou criar isso aqui na natureza? Não consigo alterar, posso até juntar. Hoje a gente tem aí, estava conversando há pouco tempo com um amigo meu da Embrapa, que mudou bastante aí o estudo dos pesquisadores, aumentando a nossa produção de grãos em função de enxertos, né? E desenvolvimento de novas sementes, novas formas de produção de grãos, para poder melhorar e aumentar a quantidade por hectare, né? Isso tá ok. O homem botou a mão naquilo que já tinha, com o conhecimento adquirido ao longo do tempo, né? Com a sabedoria que ele foi adquirindo, foi criando mecanismos que pudessem pegar as causas primárias e se juntando para poder, então, melhorar a nossa condição. Continuando ainda, quaisquer que sejam os prodígios executados pela inteligência humana, esta inteligência tem, ela própria, uma causa. E quanto maior for o que ela executa, tanto maior deve ser a sua causa primeira. É essa inteligência que é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sobre o qual o homem se designa, né? Nós chamamos de Deus, né? Outros chamam de esse ser superior, ou essa superioridade, ou essa causa primeira dá outro nome, né? Então, meus irmãos, que a gente consiga aceitar esse nosso Deus, entender tudo aquilo que Ele coloca à nossa disposição, né? Para a nossa aprendizagem, para o nosso lazer, para a nossa admiração, para o nosso respeito e educação, né? E crescimento. Mestre querido, esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado pela oportunidade do estudo. E assim seja. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor.
Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.